Deus tem falado bastante com a minha vida, com as nossas vidas. E o que nós temos passado nas nossas vidas, né? Eu creio que as tribulações faz parte da nossa vida. Faz parte do ser humano, as tribulações, as lutas da nossa vida. E assim nós crescemos em Deus. Nós temos certeza que nós crescemos quando nós temos... Sabia que a nossas lutas, nossas tribulações faz parte para o crescimento de Deus nas nossas vidas? É como uma prova. Nós temos prova e não podemos rodar na prova. Essa é a nossa luta. Nós não podemos rodar numa luta, num problema, numa situação, numa tribulação. Uma coisa que nós não podemos é rodar. O que é rodar numa tribulação, num problema? O que é rodar? É nós acusar a Deus, acusar o irmão, a nós, muitas coisas, achar que está errado por causa disso, por causa daquilo, e muitas vezes murmurar, e em vez de nós se colocar na presença de Deus, para que aquela prova nós passamos. Quando uma pessoa aqui, muita gente fizeram faculdade, eu fiz a dificuldade, não fiz a faculdade. Mas a dificuldade também foi uma faculdade. Porque a gente, em Deus, quando a gente passa por lutas, por problema, mas a gente não roda, a gente cresce em Deus. Sabia? Uma pessoa que faz uma faculdade e ele rodou na prova, o que acontece? Vai ter que fazer de novo? Não é verdade? Vai ter que fazer de novo. Assim é a nossa vida também. Deus quer que nós crescemos, quer que nós crescemos nele, na presença dele, em tudo. Mas muitas vezes nós passamos por lutas e muitas vezes nós rodamos e vem de novo. E quando nós passamos, nós aproveitamos as provas. Muita gente que não medita nas coisas de Deus, ele passa pelas lutas e não aproveita nada. O cristão que ama o Senhor Jesus, ele aproveita tudo, porque ele vai crescer em Deus, né? E nós notamos aqui em Romanos, gostaria que nós lêssemos Romanos 5. Vou começar a ler a Bíblia, né? Romanos 5, aqui o apóstolo Paulo está falando para nós, para os romanos, para a nossa vida. E aí vamos começar no 1. Ele diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nós gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulações produz a paciência. A tribulação produz a paciência. Quem quer ter paciência aqui? Tem tribulação? É a tribulação que gera paciência. A palavra de Deus diz que a tribulação gera paciência. Mas ali antes, olhando no 2, ele diz assim: pelo qual também nós temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nós gloriamos na esperança da glória de Deus. Há uma esperança. Há uma esperança na glória de Deus. Pela fé nós temos esperança, né, na glória de Deus, né? E não somente isto, mas nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação gera paciência. Ele vai gerar paciência. Ele gera em nossas vidas uma coisa linda, que é a paciência. E daí ele diz mais: e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. A paciência, quem tem paciência, ele tem esperança. Isso gera de tudo da tribulação. O apóstolo Paulo fala aqui da tribulação. Se nós entender, nós vamos ver a quantia que vamos crescer em Deus. Quando nós
nós passamos a tribulação calado, glorificando o Senhor, exaltando o Senhor. Quem aqui que passa por tribulação? Quem que já passou? Quem que não passou? Quem que vai passar ainda? Quem que não quer tribulação? Né? O pastor Hugo diz assim que é que nem pernilongo. Não precisa chamar, vem igual. Então nós temos isso com nós, que nós temos as tribulações, mas temos que passar as tribulações, né, abençoado no Senhor, nós crescemos. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pelo Espírito Santo de Deus foi derramado o amor em nossas vidas. E com esse amor nós conseguimos passar pelas tribulações. Nós podemos... Por isso que o apóstolo Paulo diz que ele se alegrava nas tribulações, porque as tribulações geram paciência, as tribulações geram o Senhor na vida deles cada vez mais. E eu não conheço ninguém que não passou por problema, que nunca passou por problema e cresceu em Deus. Crescer em Deus tem muito a ver com os problemas que nós passamos sem reclamar, sem murmurar. Nós precisamos disso. Nós precisamos de ter uma vida inteiramente nas mãos de Deus. A alegria diz que a tribulação é passageira. Em João 16, 33, ele fala assim, ó, João 16, 30, vou achar aqui, 16, 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Quem falou? Jesus. Ele falou que nós teria, no mundo tereis aflição, no mundo terei problemas, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo, o Senhor Jesus falou. Pense bem, num lugar onde pregava, onde ele ministrava, e chegava o fim da ministração dele, o pessoal saía, não ficava ninguém. E ele dizia, vocês querem ir com eles também, para os discípulos? O discípulo dizia, não, Senhor, para onde nós iremos, se você que tem a palavra da vida? Para onde iremos? Nós temos que andar contigo. E a gente nota assim que, no meio desse tipo de coisa, ele disse, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, irmãos, não adianta ficar, pense, ele disse que tem bom ânimo, ele venceu o mundo, mostrando para nós que nós também vencemos. Ele não diz assim, não precisa vocês fazer nada porque eu venci o mundo. Não, não é isso que ele está falando. Ele venceu na cruz do Calvário a nossa salvação. Ele venceu tudo, a nossa salvação na cruz do Calvário. Mas vencer o mundo, vencer essas coisas, é nós que temos que batalhar, é nós que temos que lutar, é nós que temos que vencer. Jesus simplesmente ele deu o exemplo das coisas como devemos fazer. Ele deu o exemplo do batismo, como fazer. Antes, ele não precisava ser batizado. Jesus não precisava ser batizado. Mas ele se batizou para mostrar, olha, depois vocês fazem assim. Não precisava ser batizado porque ele morreu na cruz. E ele também foi enterrado. Ele ficou no leito da terra 3 dias, depois ressuscitou. Ele fez natural isso. Mas para nós, ele mostrou como nós tínhamos que fazer, dando exemplo. E ele deu o exemplo do sofrimento. E ele deu o exemplo do sofrimento para que nós entendamos como andar na presença de Deus. E ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me glorieis, mas nas minhas fraquezas, está certo? A fim de que repose sobre mim o poder de Cristo. Na minha versão diz diferente.
Se ele se gloriava nas tribulações, na fraqueza dele, ele se gloriava. Para poder receber o poder de Deus, a graça de Deus. E ele me disse, a minha graça te basta. A graça de Deus em nossas vidas, nós temos sempre com as nossas vidas. Amados irmãos, o que nós precisamos entender isso, é que Deus, Jesus, ele tem esse poder de nos direcionar a nossa vida, dirigir a nossa vida, nessas horas de tribulação, nessas horas de tristeza, nessas horas que nós precisamos. Amados irmãos, eu quero dizer para vocês, se coloque na presença de Deus. Quando você vê essas coisas, em Tiago 1:16, o Senhor está nos gerando, Ele mostra assim, que Ele gera em nossas vidas. Você já colocou lá? Né? Não colocou. Tiago 1:16, 17 e 18. Não ereis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descido do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das sua criatura. Nós temos primícia, as primícias. Ele gerou as nossas vidas com Ele. Ele gerou para que nós andamos com Ele, para que nós vivemos na sua vida. Né? E eu queria ler também em 2 Coríntios 4, no versículo 17 e 18. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve, momentânea tribulação produz a nós cada vez mais abundante um eterno peso de glória. Ele mostra para nós, ele mostra um crescimento para nossas vidas. E em Hebreus 12, 1 e 2, ele diz, portanto, todos nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeiam, corremos com paciência a carreira que está proposta. O qual Jesus se entregou para dar o exemplo para nossas vidas. Né? Ele diz, para que nós enxergamos o que foi feito, o que o nosso pessoal fizeram, né? Nós deixando todo embaraço e pecado tão de perto nos rodeiam, corremos com paciência a carreira que está proposta. Qual a carreira que está proposta para nós? A carreira de andar com o Senhor, a carreira de viver com o Senhor, né? Todos os dias. Amados irmãos, eu quero dizer para vocês que nós precisamos, mesmo que passamos por luta, mesmo que passamos por situações, nós temos que entregar inteiramente as nossas vidas ao Senhor Jesus. Ele dirige a nossa vida como Ele quer que nós andamos. Amém? Mateus 11, 28 a 30, Jesus falou, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Sabe, irmãos, uma coisa que Deus tocou no meu coração tremendamente na minha vida, foi que eu era muito nervoso, muito bravo, e Deus fez uma obra grande na minha vida, porque eu comecei a copiar Ele, Jesus, Ele é manso e humilde de coração. E nós encontramos descanso nele, na vida dele. Amém? Então nós temos que entregar totalmente a nossa vida ao Senhor Jesus e colocar mesmo,
para que Ele venha tomar conta das nossas vidas, mesmo nas horas difíceis, mesmo naquela hora terrível das nossas vidas, nós temos que entender que o Senhor está conosco, pode ser a hora que for. Entendeu? Amém?